Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Nele nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento de uma API simples com o Laravel 11. Esse vídeo faz parte de uma sequência aí que nós temos feito para entender e aprendermos aí sobre como desenvolver APIs com Laravel. E vamos dar continuidade, tá? Queria pedir para você deixar o seu like aí para recomendar o conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal aí, caso seja interessante aí continuar nos acompanhando. Vamos lá, né? Então, nós vamos construir agora aqui os nossos repositories, tá? Então, eu tenho esse diretório aqui que eu criei, tá? No app aqui, repositories, tá? E eu vou gerar aqui o meu repository de categoria, tá? Então, eu vou chamar ele de category repository. Eu vou criar uma interface, tá? De repository para categoria. Eu já explico isso. Eu vou criar... Opa! Apertei errado aqui. Eu vou criar aqui, ó, também um category repository.php, tá? Então, nós vamos criar aqui uma interface e o repository propriamente dito, tá? Então, a interface, ela é um contrato, ela serve aí como um contrato aí do nosso repository, né? Como assim um contrato? Então, nós vamos ter uma série de métodos aqui, ó. Deixa eu escrever aqui enquanto eu falo. Então, nós vamos ter uma série de métodos aqui no nosso repository. Vou chamar ele de Category Repository Interface, tá? Então, vou ter uma série de métodos aqui na minha interface. O Create aqui eu vou chamar de Store, tá? Vou chamar de Store mesmo. Beleza? E o Delete eu vou chamar de Destroy mesmo, tá? Então, nós vamos ter uma série de métodos, tá? Esse método all remete a uma listagem de categories. O método find a busca de uma category, né? Pelo ID. Store, eu errei aqui a digitação. Store é a persistência dessa category no sistema. Update é uma persistência de alteração dessa category no sistema. E o destroy é o delete, né? Dessa category, tá? Então, a minha classe de repository, ela vai ter que seguir esse contrato, né? Ela vai ter que implementar esses mesmos métodos e ela não pode utilizar mais métodos além desses, tá? Então, ela vai seguir esse contrato. Então, ela vai implementar a interface, tá? E quando nós formos usar esse repository lá no nosso controller, nós vamos utilizar a interface. Nós vamos programar para a interface. Nós vamos injetar a dependência como interface, que é a representação do repository, né? Então, vamos lá. Vamos mostrar isso de forma prática. Eu vou dizer aqui, ó, que eu quero implements Category, Repository, Interface. Então, estou dizendo que eu quero implementar essa interface, né? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou declarar aqui um atributo da minha classe, protected. Eu vou chamar esse atributo de model, tá? Porque o meu repository ele vai se utilizar de uma model, né? Então, vou usar aqui o category class. Ok. Então, o meu model. E eu vou implementar os mesmos métodos ali da minha interface ali do lado, tá? Então vamos aqui usar o find. Então eu vou declarar que o meu desModel, né? O meu desModel vai utilizar ali os métodos, diria, nativos ali do Eloquent, tá? Então veja que os métodos do meu repository, eles remetem aos métodos nativos ali do meu Eloquent, né? Então aqui eu concentro todas as consultas do meu banco de dados, né? No meu repository. Eu já mostro aí qual que é a vantagem disso, né? A gente tem um código mais separado, a gente tem responsabilidades mais separadas na nossa aplicação, tá? A gente tem responsabilidades mais separadas ali na nossa aplicação.
Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou gerar também aqui. Vamos gerar aqui também o de product, né? Eu vou utilizar esses mesmos arquivos, ó. Eu vou copiar e colar. Vou renomear esse arquivo. Eu vou dizer que ele é o product, tá? Deixa eu tirar esse copy aqui, ó. Final do nome do arquivo, né? Opa, parece que tem um espaço ali. Para impressão minha. Tem um espaço aqui, ó. Isso. Então eu vou mudar o nome da interface aqui, tá? Essa interface vai ser product. E eu vou copiar esse cara aqui também, colar e gerar o meu product a partir dele. Ó. Então vou renomear. Vou tirar esse copy daqui. Ok? E vou declarar que ele é o meu product, tá? Então eu tenho aqui já o meu repository de product também. Então eu vou declarar que a model dele é o product. O model dele é o product. Eu vou tirar esse category daqui por enquanto. Pode ser que eu use lá na frente. Então, essa aqui é a base do meu repository, tá? Aqui é a base do meu repository. Eu já tenho aqui o meu repository de product e o de category. Ambos implementando, cada um implementando aqui as suas interfaces. Que são seus contratos. Ok? E ambos apontando aí para o seu determinado, para a sua determinada model, né? Então, fazendo isso, eu tenho... eu tiro da minha model uma responsabilidade de consultas, né? Porque eu já lidei com sistemas em Laravel, coçando o olho aqui, eu já lidei com sistemas em Laravel, no qual os devs, eles concentram toda a consulta aqui na model, né? Regras de negócio, regras de consulta aqui na model, ou até mesmo no controller, né? Então, por exemplo, eu vou gerar um controller aqui, vou gerar um controller, PHP Arts make controller, vou gerar o meu controller de category aqui, tá? Ó, controller de category. Ok, gerei. Vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui meu controller de category, tá? Category, controller. Então, geralmente, como eu já peguei muito sistema por aí, né, para dar manutenção, onde os devs fazem isso aqui, ó. Public function, index. Aí o cara chama a model aqui, ó, por exemplo, de category. O cara chama a model. E arrepia aqui nas consultas aqui, muitas vezes fica centenas aqui, dezenas de consultas aqui no controller, né? E quando você pega o controller para dar manutenção, fica aquela salsichão, aquele dezenas e dezenas de consultas concentradas aqui. E essa não é a ideia do controller, né? Ao meu ver, tá errado? Não digo que tá errado. Mas eu digo que não está separado, né? Que as coisas não estão bem separadas. A função do controller no sistema, no meu entender, é dizer da onde que vem os dados e para onde que esses dados vão, né? Às vezes esses dados podem ir para uma view, esses dados podem retornar um JSON, podem retornar um XML, né? Então, essa é a função do controlador. A função do controlador não é centralizar em si consultas de bancos de dados, né? Isso está mais para o repository. Tá? Isso está mais aqui para o repository. Então, qual a forma como eu trabalho, né? E também não estou querendo bater o martelo aqui e dizer absolutamente que é a melhor forma, né? Mas é uma forma que separa mais as responsabilidades. Não estou dizendo que é a forma correta, que é a forma superior, nada disso. É a forma como eu gosto de trabalhar, né? Então, como que eu trabalho? Eu trabalho aqui geralmente um constructor, tá? Aí no meu constructor eu vou injetar aqui, ó, dependência, tá? Eu injeto aqui a interface. Fazendo isso, a gente está usando o princípio do Solid, que é programar para uma interface e não para uma implementação. A gente está usando o princípio de injeção de dependências, né? Então, eu injeto aqui um repository, pode ser um service também, né? Pode ser um service também, né? E eu desenvolvo isso. Então, aqui eu já tenho aqui o meu repository no meu sistema. Vamos dizer aqui que eu tenho uma consulta gigante aqui,
com várias regras, na qual precisa listar categories seguindo algumas regras, né? Então, eu vou fazer isso lá dentro do meu repository. Eu chamo aqui o meu all do meu repository, e lá no all do meu repository, eu faço aqui as minhas regras de consulta, né? Eu faço aqui as minhas regras de consulta. Fazendo isso, eu estou separando as responsabilidades, né? O meu repository tem a responsabilidade de persistência de dados e de consultas complexas, e o meu controller, ele tem a responsabilidade somente de controlar a rota, não de concentrar aqui grandes consultas e regras de negócio dentro de si, né? Então, isso fica muito mais separado, fica com código muito mais limpo, muito mais fácil de dar manutenção, né? Então, essas considerações que eu queria deixar, tá? Então, a gente fez já aqui, já está pronto aqui os nossos repositories. Aí, na próxima aula, a gente vai personalizar aqui algumas consultas, tá? Tem algumas consultas aqui que precisam de regras, né? Principalmente de products. Então, a gente vai avançar aqui com as nossas consultas. Eu queria pedir para você deixar o seu like aí para que esse conteúdo seja recomendado a mais pessoas. Se inscreve no canal aí, caso seja interessante, continuar nos acompanhando, tá? E eu agradeço e até a próxima.